Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. Hoje, Frei Gilson fez uma pregação em que ele disse muita coisa sem dizer explicitamente. E eu quero até usar um testemunho que está acontecendo, que ocorreu comigo. Pois bem, a pregação do Frei Gilson foi maravilhosa e nós podemos utilizar muitos trechos. Mas, em especial, eu quero colocar aqui 2 minutinhos em que ele fala assim, olha, eu vejo o óbvio, mas eu não posso falar o que eu quero aqui. Isso vale muito a nossa reflexão, porque hoje, se nós analisarmos, os padres que falam a verdade, que pregam a verdade, eles estão sendo perseguidos. Quando não perseguidos, eles estão sendo, entre aspas, cancelados, ou estão tentando cancelar essas pessoas. A gente pode ver o caso em março com o próprio Frei Gilson durante a Quaresma, recentemente com Dom Adair José Guimarães, há uns anos atrás com o Padre Paulo Ricardo, que depois de uma pregação em que ele fala sobre padres que não estão vivendo a verdade, parece que ocorreu ali uma carta, se eu não me engano, de 27 padres pedindo o afastamento dele. O próprio Padre Overlan também já sofreu problemas e judiciais. Eu lembro que não faz muito tempo que ele postou que ele tinha conseguido uma vitória judicial. Padre Christian, há um tempo atrás, chorou lá no púlpito pelo apoio dos fiéis, pela perseguição que sofria. Padre Gabriel Vilaverde, não faz muito tempo, ficou 1 ano utilizando as suas redes sociais, com terços e tal, mas sem denunciar as coisas que ele sempre denunciou. Padre Zé Augusto, quantos anos, entre aspas, censurado e sem poder dizer a verdade. E aqui são muitos exemplos que nós temos no Brasil, e não só no Brasil, no mundo todo, com padres que pregam e ensinam a verdade. Mas eu vou colocar o trecho da pregação aqui do Frei Gilson para que vocês possam ver. Quando você entra nessa, meu filho, você está perdido. Aí vai ter que explicar para você que a grama é verde. Vai ter que explicar para você o que é um carro, o que é uma árvore. E eu estou falando disso para falar de outras coisas, tá? Eles não queriam admitir o óbvio. Diga comigo, eles não queriam admitir o óbvio. Eu vejo e é óbvio. E eu não posso falar o que eu quero aqui. Diga para quem está do seu lado, não deixe de admitir o óbvio. Senão você vira uma anta ambulante. Amém? Santo Agostinho. Houve divisão entre eles, como o dia se divide entre luz e as trevas. Eles procuraram um modo de desmerecer o homem. E olha o B.O., expulsá-lo da sinagoga. Olha o preço que se paga por simplesmente falar o preço que se paga por simplesmente falar o quê? E a verdade é o quê? O óbvio. Eu era cego, não estou mais cego, Por causa disso você vai sair daqui agora. É assim que o mundo vai tratar os cristãos. É assim que muitas vezes o mundo trata os cristãos. Os cristãos, eles olham e falam, é a verdade, é o óbvio, então você está expulso do nosso meio. E aí é por isso que Jesus vai falar em João capítulo 2, versículo 15.
Ou melhor, João capítulo 15. Se o mundo vos odeia, sabei que odiou a mim primeiro. Se o mundo odeia você, não se preocupe com isso. Porque quando você não quiser viver como eles vivem, quando você não quiser dizer o que eles querem que você fale, eles te expulsarão do mundo deles. Porque para ficar no mundo deles, você tem que pensar como eles, você tem que falar como eles. Mas agora eu não quero falar como vocês, não quero pensar como vocês, eu quero pensar e falar a verdade. E a verdade é que eu era cego e não sou mais. Pronto e acabou. Vai me expulsar, me expulsa. Pois bem, meus irmãos, é a grande verdade. Hoje, quem fala a verdade é perseguido. Portanto, na sua vida, se você não estiver sendo perseguido, talvez seja a hora de você repensar. Repensar o que você fala, o que você prega. Eu falei que eu contaria um testemunho de mim. E vou tentar contar isso de uma forma muito genérica. Eu fui denunciado, e uma denúncia de intolerância. Olha para vocês verem como que é a situação. Eu denunciei um padre e um bispo. Aliás, fiz uma denúncia cobrando o bispo por conta de uma impostura de um padre, que permitiu que acontecesse uma situação que não poderia acontecer, porque não era uma situação católica dentro da igreja. Então denunciei e cobrei o bispo sobre essa situação. O que aconteceu? Uma outra religião me denunciou por intolerância. Por quê? Porque eu cobrei o padre e o bispo. Nem deles, eles não são o fato ali do ocorrido. Eles foram citados porque realizaram ali um ritual na igreja e tal. Aí, olha o que estava na denúncia. Ele não falou nada para a gente, a outra religião. Ele não falou nada para a gente. Ele falou para o padre e o bispo, mas ele tinha uma segunda intenção de intolerância contra a gente. Olha para vocês verem como que é a situação. Eu cobrei um padre e um bispo, segundo a doutrina católica, de um desvio do Código de Direito Canônico, porque o Código de Direito Canônico proibia essa situação. E daí, uma outra religião diz que eu fui intolerante, que eu tive uma segunda atenção de atingi-los. Gente, se eu estou falando para um padre e um bispo, como que eu vou ter a segunda intenção de atingir outro grupo de não sei o quê? Não, ou quando você quer falar, você fala às claras. Como que agora você vai interpretar um sentimento dentro do coração de uma pessoa? Olha, ele falou que a grama é verde, mas você percebe ali que ele fala que a grama é verde, mas ele tem uma intenção de falar que a grama é azul. Gente, se eu falei que a grama é verde, como que eu tive a intenção de falar que a grama é azul? Aí vocês entendem que aquele que defende e prega a verdade, você vai ser perseguido. Você vai ser perseguido. Só que daí eu pergunto, isso é uma reflexão que nós devemos fazer. Quando chegar no final da nossa vida, quando nós expirarmos, ou seja, quando nós morrermos, nós vamos ser chamados para o nosso julgamento individual. E daí, Jesus vai perguntar: você me defendeu? Você teve a coragem de nadar contra a corrente? Porque o mundo cultuava
o dinheiro, o mundo cultuava o prazer, o mundo cultuava as coisas. E diante disso tudo, você optou por mim ou você optou pelo mundo? Você optou por mim, pela santidade, ou você viveu uma vida de pecado? Você optou por mim pela Eucaristia, ou você comungava em pecado e me comungava indignamente? Jesus vai perguntar isso para cada um de nós. E no final, será que nós poderemos dizer: olha, Jesus, o Senhor me deu 2 moedas e com essas 2 moedas eu consegui multiplicar 4, 8, 16, 100, 200. Pelo testemunho de vida que eu vivi, olha aí, tem uma dezena de pessoas que também mudaram a sua vida e decidiram viver a verdade. Mas o que isso tem a ver com o que o Frei Gilson falou? Tem tudo a ver, meu irmão. Tem tudo a ver. Porque quantas pessoas estão verdadeiramente mudando a sua vida, não só o encerramento aqui da Quaresma de São Miguel, né, o acampamento de São Miguel na Canção Nova, tem milhares de pessoas, mas lá em Fortaleza, com o Instituto Hesed, também está lotado. Quantas pessoas estão tendo as suas vidas transformadas, estão deixando o pecado, estão se confessando, estão buscando a Eucaristia, estão adorando o Senhor, estão rezando o rosário, estão mudando a sua vida pela missão dessas pessoas. Então esse é o fruto daquele que prega e vive a verdade. Seria um problema se eles não estivessem sendo perseguidos como estão. Né? Até de pessoas de dentro da igreja, que tem, vamos falar assim, um nome, né? São famosas, conhecem, e daí fala assim: mas rezar, acordar de madrugada para rezar, não precisa disso, não precisa disso. Que coisa mais antiga, que coisa mais medieval, esse negócio de espiritualidade. Nós precisamos de uma transformação desse mundo. Aí a gente tem que respirar fundo, né? E falar: vamos continuar pregando a verdade. As batalhas virão, mas Jesus batalha do lado daqueles que defendem a verdade. Aqueles que, pelo seu testemunho, mesmo com o mundo contra, mantiveram a igreja de 2000 anos de pé. Então que nós também sejamos esse testemunho para manter a igreja de 2000 anos de pé. Não deixe de passar na Livraria Católicos de Verdade com a nossa promoção das crianças. Muitos livros com mais de 45% de desconto para você presentear filhos, netos, amigos com uma literatura verdadeiramente que pode santificar a vida deles. livrariacatólicosdeverdade.com.br. Salve Maria e que viva Cristo Rei.